Quer dizer, mesmo encontrou ponto focal do todo o sofrimento, né? Parece que coisas que ninguém imagina, né? Como é que pode imaginar isso? Né? Você isso é através da observação. Eu acho que da cada um, né? Por que a gente fica tão irritado com essa briguente, né? Porque sentindo mal, né? Irritação, na verdade, irritação. É perder calma, tranquilidade, tudo irritado. Qualquer motivo que brigar, que bater os outros, né? Que na verdade, procurando já motivo, né? Então pode ser briga individual, torna-se grupo, guerra, então alguém muito esperto, né? Puxa, organiza essa irritação das pessoas para lutarem, né? Agora é interessante, dá para ver isso no mundo, né? Parece que começando a ter uma guerra. E também tem grupo que isso pensa que isso não resolve. Tem muita gente também consciente, né? Mas quando a gente vê no televisão, esses dirigentes é muito irritado, muito nervoso. É perigo isso aí, né? Muito perigoso. Pensamento de um dirigente provoca guerra, né? Se fosse Meisama, procurava colocar o Hikari no pescoço do presidente. Verdade, ele levava a sério, viu? É. Verdade. Não, quando tinha aquela Guerra Fria, estava quase estourando a Terceira Guerra Mundial entre Estados Unidos e União Soviética. Alguém precisa levar o Hikari pescoço do Eisenhower. Verdade. Foi feito a tentativa, porque ele falava, se ele receber, pendurasse o Hikari, né? Então, o outro lado pensa, né? Vem pensamento, né? Direto, né? Matando o Hikari, voltaria com luz. Então isso atenuaria a tensão, não é? Uma coisa tão simples, né? Tinha um pintor que chamava Arashi, né? Não sei se você já ouviu falar. Que nessa época ele estava nos Estados Unidos, ele é membro bem antigo, né? Sendo pintor, ele foi pintor famoso de autorretrato. Então, próprio presidente dos Estados Unidos, naquela época Eisenhower, que pediu que pintasse o quadro dele, né? Ele ficou lá, pintando Eisenhower. Então, nesse interim, menção falava, entrega para ele. O Hikari. Não conseguiu, mas ministrou de ouro. Diz que ele ministrou de ouro para ele. Entendeu? Uma coisa interessante, né? Porque se calmasse, se tirasse irritação, né? Se tirasse irritação, pensaria um pouco diferente. Né? Quer dizer, uma coisa tão simples, né? Simples, né? Por exemplo, dois brigando, você ministra de orelha, uma pessoa já perde vontade de brigar, porque fica tão calmo, né? Fica tão calmo. Mas se você falar alguma coisa errado, alguém está irritado, tem certeza que vai bater. Não é? Esse é o ponto focal da guerra, né? O que nós devemos fazer isso? Quer dizer, no sentido pequeno, dentro da família, dentro do grupo, né? Onde o ser humano reúne, sempre tem briga, como gosta de brigar, não é? Já forma 2 grupos, 3 grupos, né? Confrontando, né? Falando mal do outro, né? Entendeu? É incrível, isso é ser humano, né? Ser humano. É muito forte, né? Muito forte.
Mas conforme ficando mais calmo, mais tranquilo, aí essas coisas desaparecem. Começa a ter mais espírito de fraternidade, de amor, compreensão, né? Que é importante um compreender. Aí outro também abaixa esse braço aqui, levantou, né? Não tem como bater, né? Então essa irritabilidade, né? Tem outro ensinamento, vocês já devem ter lido, que é do estado febril. Mesma coisa, mesmo assunto, né? Estado febril, né? A gente sente mal, tá mal, porque tem pequeno febre, não chega a 1 grau, meio grau, né? Ou menos de meio grau, mas sempre tem estado febril, não está no temperatura normal. Quer dizer, purificação contínua, né? Continuamente purificando, principalmente criança. Aí a criança não consegue estudar, começa a gritar, começa a chorar. Aí ministrando de orelha, fica calmo. Porque começa a sentir bem. Então, no resultado disso, o que vocês podem entender, né? Alguém organizou essa guerra, quer dizer, todo o sofrimento da humanidade, mesmo doença, guerras, ou seja, conflito, né? Ou seja, pobreza, é muito bem organizado, muito bem feito. Ele sabia, ponto focal, como estragar o ser humano, né? Dar remédio, só isso. Contaminar o alimento, estragaria tudo, né? Uma coisa tão simples, né? O ser humano fica nervoso, né? Gosta de brigar, né? Fica doente, não circula sangue, não vai achar ponto focal, fica muito briguento, né? E gastando dinheiro à toa, né? Aí então fica pobre, né? Comprando um monte de remédio, né? Hospitais. Se fosse país, faz guerra, gasta muito dinheiro na guerra. Você imagina quanto os Estados Unidos vai gastar? Ele está calculando 100 bilhões, né? Se desse 100, metade, 50 bilhões para esses países pobres, aí eliminaria também guerra, né? Sem matar ninguém, né? Tem muito desnível, né, hoje em dia. Isso mesmo, Pablo. Era do dia, mundo do Miroco, fica nivelado. Não é igual, mas nivelado, né? Distribuição, né? Quer dizer, todo mundo tem saúde, vai ter saúde, e não vai passar necessidade, né? Então, perde motivo de conflito. Não tem motivo. Brigar para quê, né? Sabe que vai perder, né? Sabe que vai machucar, morrer, né? E outro lado é lado muito materialista, né? E, por exemplo, você mudando o ponto de vista, não só aqui, olhando no mundo espiritual, o que acontece? Por exemplo, da guerra, mesmo esse incidente, morreu 7 mil pessoas, não é? Quer dizer, foi para lá, né? Quer dizer, na verdade, foi para o mundo espiritual. Que jeito, não sei, foi lá. Mas, ao mesmo tempo, chegando a era do dia, de lá, nascendo aqui. Entendeu? Morreu 5 mil, mas deve ter nascido 10 mil, 20 mil espíritos nessa terra, né? Quer dizer, ponto de vista de Deus, não perde nada. Mas a gente não tem nem ideia disso aí, né? Esse nascimento e também do falecimento, a gente só vê um lado, uma parte só, aqui no mundo material. Não tem ideia de você olhar de cima, né? Estou chegando a era do dia, é muito mais do que morrendo, mas muito mais nascendo espírito. Espírito bom, espírito que vai dedicar, espírito que vai trabalhar para a construção do reino de Deus aqui na Terra. Mas isso ninguém vê, não é?
quer dizer, surgindo, acontecendo, meio escondido, né? Para que ninguém percebe, né? Faz parte do estratégico do plano de Deus. Então não é tão trágico. Trágico, mas não é tão trágico. Trágico seria, a pessoa morreu, nunca vai nascer. Quer dizer, morreu até a alma. Isso seria uma coisa trágica, né? Mas a alma não perde. Morre, mas não perde, não morre. Mesmo que queira morrer, não morre. Isso é problema, né? Viver eternamente, né? Mas a gente não tem essa ideia. Essa ideia a gente envolve pensamento da humanidade atual. Como todo mundo pensa, a gente também acaba pensando do mesmo jeito, não é? Aí que tem erro, né? Então nossa cabeça fica muito pequena. Fica muito pequena. Quer dizer, em vez de transcender, está mergulhando no mundo, né? Aí sofrendo, né? Aí perde tranquilidade. Perde tranquilidade.